Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 30% para transferência. Inscreva-se. unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais do que especial nesses 5 anos que a gente tem debatido das democracias no mundo. O programa que nasce há 5 anos atrás com essa ideia de discutir todas as situações das minorias, todas mesmo, e também discutir essa questão da internacionalização da cidadania, né? Já tivemos aqui professores, doutores de Direito Internacional, conversamos com o professor Davi, por exemplo, que é um expert, com o Dan Kraft, professor da Universidade Canadense, e é muito importante que tratemos desses assuntos tão pertinentes à sociedade brasileira. Meu cachorro começou a latir agora, eu estou no estúdio da minha casa, e hoje a gente vai receber, para a gente falar um pouco dos apátridas, a Marra Mamba, que é um exemplo, uma pessoa super bacana. A primeira vez que eu vi a chamada, eu já fiquei assim, apaixonado, doido para poder falar com ela, e ela me atendeu assim, bem mais rápido do que eu imaginava. Então, falar desse assunto, falar dessa situação toda que vivem os apátridas é muito importante, né? Marra, seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral. Sei que também já viveu em Belo Horizonte, né? Aqui em Minas Gerais é muito, muito gratificante te receber. E eu fico muito feliz e muito honrado em te receber para a gente poder falar desse assunto, viu? Muito obrigada, Ederson. Muito obrigada pela essa oportunidade, pela esse voz que você está me dando para a gente compartilhar uma coisa que é muito incomum para os brasileiros e a maioria das pessoas no mundo inteiro. Muito obrigada mesmo. Marra, conta um pouquinho da sua história para as pessoas entenderem qual é a sua história, de onde partiu essa militância apátrida que você faz até hoje. Quando a gente fala dos apátridas, você sabe o que é uma apátrida? Antes de conhecer a minha história, você já tinha ouvido desse termo? Eu sou estudante de Direito, né? Uhum. E aí não tem como, né, a gente não saber o que é uma apátrida, né? Então, essa ideia de você não poder ter um território, você ser escolhido ou pelo território ou pelo sangue, é uma situação muito complicada. Eu sei que a sua história é uma situação difícil, porque a situação que você vivia no lugar que você nasceu tem um processo de segregação, mas também tem um processo de religioso, tem toda uma história cultural lá, né? E eu queria que você contasse sobre isso e contasse um pouquinho dessa luta dos apátridas também, para quem está nos ouvindo entender um pouco do que é essa luta das pessoas que precisam de uma identidade de pertencimento também. Isso. Então, quando um ser humano nasce, você consegue a sua nacionalidade de 2 jeitos. A primeira é pela terra que você nasce. Então, qualquer pessoa nascida no território brasileiro é considerado brasileiro. Segundo é pelo sangue. Então, se você nasce na Itália, você não é italiano. Se você nasce na França, você não é francês. Você segue o sangue de seus pais. Se seus pais são italianos, você consegue a nacionalidade italiana. No meu caso, eu nasci no Líbano. Você é libanês somente se seu pai é libanês. Se sua mãe é libanês, você não é considerado libanês, porque lá segue somente o pai. Meu pai era sírio, a minha mãe também. Então eu deveria estar síria. Mas minha mãe é muçulmana e meu pai é cristão. O casamento interreligioso na Síria é inaceitável. Então, quando eles se apaixonaram, eles saíram da Síria e foram para o Líbano. Casaram no Líbano. Esse casamento não foi registrado. Eles tiveram 3 filhos. Eu, minha irmã e meu irmão.
Os 3 nascidos não são nem libaneses e nem sírios. A gente era apátridas. Como criança, você nem sabe o que é apátrida, qual que é o problema. Se você tem nacionalidade ou não tem, se você tem um documento ou não tem. Mas o problema real começou quando a gente queria estudar. Como você vai estudar se você não tem documento? Eu fui lá a primeira luta que eu falo da minha vida, da minha mãe, que ela teve que ir para muitas escolas pedindo favor para eles aceitarem a gente estudar. Até que uma escola armênia falou, tudo bem, eles são bem-vindos, podem estudar. Foi assim que eu comecei a estudar, tendo o mesmo uniforme, mesma educação, mesmos professores. Então, você não pensa, né? Não, o que é o problema? Se tem documento ou não tem documento, você está estudando, está vivendo a sua vida. Mas, realmente, os problemas e os desafios começam com a adolescência. Como você vai conseguir viver uma vida normal sem existir e sem ter documento? O que é uma vida normal? Tem sua habilitação, dirigir, conseguir entrar no hospital sem ninguém te parar e sem ninguém te falar que você tem ou não tem documento. Você consegue comprar um chip do telefone. Você consegue ir para uma balada, entrar sem ser parado. Então, o problema mesmo começou a ser bem maior do que isso. A gente tinha muito blitz da polícia. Aí, quando a polícia te para, primeira pergunta deles, os documentos. Aí, se você tem nada para apresentar, lá que você tem esse problema de ou você vai preso até você apresentar os documentos. Então, eu arriscava a minha vida também, porque cada vez que eu via um blitz, eu tenho que correr para o outro lado, sem ter droga, sem ter nada ilegal, somente que a minha existência era ilegal. Então, esses são os desafios mínimos que você consegue imaginar na vida de dia a dia de uma pessoa apátrida. Marra, fala um pouquinho da história, que eu vi um pouquinho da admiração que você tem pela sua mãe. Eu queria que você contasse um pouco da história, da luta dela. Eu acho que isso é muito importante para que as pessoas também entendam o que está por trás dessa vitória que você teve também, né? Eu acho que isso é fundamental. Claro, a minha mãe, ela saiu da Síria, ela era enfermeira na Síria, apaixonou pelo meu pai e saíram para um país que eles conheciam ninguém, nem nada lá, que chamava Líbano. Que são países vizinhos, sim, mas um país totalmente diferente. Quando ela chegou, desde então, ela parou de trabalhar, ela ficou em casa como dona de casa, e ela teve esse relacionamento com meu pai, ele saiu da escola com 7 anos da idade, então ele nunca estudou, ele é trabalhador muito, ele tem um carro dele, um caminhonete pequena, que ele faz mudanças, então tem dias que tem trabalho, tem dias que não tem trabalho. Aí ela sempre que segurava essa família. Nós 5 vivemos dentro de um quarto, de uma casa muito pequena. Então, era uma luta muito grande para conseguir dar tudo para a gente de viver bem, de não tentar se sentir diferente e não tentar se sentir menos do que os outros. Olha, a sua luta, eu acho que isso tem muito a ver com muitos brasileiros, de fato, assim, até hoje, né? Mas fala um pouquinho para a gente de como é essa luta por reconhecimento, essa luta por participação, por pertencimento, né? E de onde apareceu essa inspiração sua, os caminhos que você percorreu, né? E da importância das pessoas que te ajudaram nesse caminho. Claro, o desafio era muito grande. A minha mãe via que a gente tinha um problema muito grande. Ela e meu pai não poderiam ajudar em nada. Eles ficaram meio sem o que fazer. Aí que fui, então, que eu conheci a minha melhor amiga, que chama Nicole. Os pais da Nicole eram libaneses. Então, eles me acolheram dentro da casa deles.
E a gente começou a perguntar a advogados, começar a estudar mais as leis no Líbano, na Síria, começamos a ver realmente se tem algum jeito ou se tem algum caminho para a gente conseguir nossos documentos. Mas a gente tentou muito, fomos perguntando muitos advogados, ministros, pessoas. Ninguém conseguiu dar uma resposta, ninguém conseguiu ajudar, ninguém conseguiu realmente mudar nada, porque não tem o que fazer. Tem as leis que têm que ser mudadas. Aí foi então que comecei a mandar minha história para as embaixadas do mundo inteiro. O único país que me acolheu em 2014 foi o Brasil. Porque em 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios. E, infelizmente, é triste falar isso, mas a guerra que aconteceu na Síria foi o nosso caminho, a nossa saída do Líbano. Mas o único jeito, a única coisa que a gente conseguiu era um documento laissez-passer, que significa você sai do Líbano e entra no Brasil. Mas nada além disso. A embaixada do Brasil em Beirute estava muito claros que a gente não pode te ajudar, a gente nem ajuda os brasileiros. Eu falei, eu não preciso. Tudo que eu quero é um caminho. Eu conhecia nada do Brasil. Conhecia o futebol, o carnaval. Eu falava 4 línguas. Inglês, francês, árabe e armênio. Eu tinha mestrado. Eu, minha irmã e meu irmão, a gente teve que sair do Líbano e chegar no Brasil. O nosso primeiro pensamento, né? Onde a gente vai dormir? O que a gente vai fazer? Fui lá que eu procurei nas redes sociais. Achei uma família maravilhosa na periferia de Belo Horizonte. Uma família muito simples que acolheu a gente na casa deles e falou, bem-vindos aqui. Foi então que eles começaram a perguntar, né? E agora? Qual vai ser o próximo passo? O que a gente vai fazer? Começaram a perguntar os amigos, família dos amigos, e todo mundo começou a se juntar para nos acolher, para nos ajudar. A família Fagundes, no bairro Serrano, abriu a casa deles para mim, para minha irmã e meu irmão. Falaram, vocês são bem-vindos aqui. E começaram a perguntar, quais são os próximos passos? O que a gente tem que fazer com eles? Quando que eles vão conseguir a nacionalidade? Isso foi a maior preocupação, que a gente veio como um motivo bem claro. Aí que eu conheci a Isabela. A Isabela, ela é uma prima de um amigo da família, que ela estudou Relações Internacionais, ela estudou Direito Internacionais, ela trabalhava como voluntária com os refugiados em Belo Horizonte, e ela falava inglês, que é o mais importante para a gente se comunicar. Ela veio, conheci ela. A Bela falou que o único caminho hoje que existia no Brasil era pedir refúgio. Sonhar é pedir refúgio para ser considerada como refugiada. Outra coisa que as legislações brasileiras não tinham nem a definição de palavra apátrida. Então, a palavra apátrida em si não existia. Eu não tinha mecanismo para resolver isso. Mas, para viver uma vida normal, refúgio e sonhar de existir, né? Sonhar que o Brasil vai me aceitar como refugiada. Então, o sonho de mim, de minha irmã e meu irmão, era de ser aceitas como refugiadas no Brasil, que foi realizado. Em maio de 2016, o Brasil me aceitou como refugiada. Quem sonha ser refugiado, eu não sei, mas a gente sonhou. Tivemos nosso primeiro sonho realizado com os documentos. Era o caminho que está abrindo, que a gente conseguia tirar uma carteira de habilitação, trabalhar normal, ter uma conta bancária, todas as coisas básicas de um ser humano que a gente nunca teve na vida, começamos a ter. Mas o que faltava mesmo era a existência, era a liberdade de ir e vir, era a identidade, era o pertencimento para um país que a gente não tinha ainda. Mas a gente sonhava, falava, tudo bem, o Brasil tem tempo, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando que é para dar nacionalidade, para mudar as leis, tudo bem. Mas a vida é cruel, né? A vida nunca espera ninguém. Você nunca espera o que é da vida. Depois de um mês da gente conseguir nosso refúgio, eu perdi meu irmão. Meu irmão foi assassinado numa tentativa de assalto
em Belo Horizonte, na mesma cidade que acolheu ele, tirou a vida dele. Com 26 anos de idade, ele morreu como apátrida. Ele conseguiu ter o certidão de óbito, que a maioria dos apátridas nem isso tem. Porque quando você nasce, você não tem certidão de nascimento, você vive a sua vida como sombra e você morre sem certidão de óbito. Eu falo que o Brasil deu para meu irmão a vida por 1 ano e meio. Foi muito difícil de aceitar isso, mas desde então a minha fala mudou. Eu comecei a falar que eu quero a minha nacionalidade. Eu quero existir. Eu não tenho tempo, eu não quero morrer como apátrida. Foi lá que eu descobri, na verdade descobri antes, né? Mas foi lá que mais mexeu comigo, porque em 2014, a ACNUR, a Alto Comissariado das Nações Unidas dos Refugiados e dos Apátridas, lançou uma campanha. A campanha chama Eu Pertenço, I Belong. Essa campanha fala que no mundo inteiro existe mais de 10 milhões de apátridas. Então, imagina uma população de um país igual Portugal, todo mundo vivendo sem direitos básicos e sem existir. Falei, meu irmão faleceu como apátrida. Eu não quero falecer como apátrida. Nem a minha irmã, nem esses 10 milhões de pessoas. Eu comecei a compartilhar minha história no mundo inteiro. Viajei para mais de 20 países, compartilhando e falando minha história, desde presidentes, governadores, com todo mundo. Aí que a minha contribuição deu resultado. No Brasil, a minha contribuição foi em 2017, a nova lei de imigração 13445 teve um capítulo tudo que fala sobre a apatridia. Que primeiro, eles, claro, têm que te reconhecer como apátrida, porque não basta só você chegar lá e falar, eu sou apátrida. Não, eles têm que investigar, é um mecanismo é um processo longo de pessoas capacitadas, de pessoas aptas a definir o que é apátrida, e se você é realmente apátrida ou não. E tem um mecanismo para resolver isso. Então, em 4 de outubro de 2018, eu e minha irmã fomos as primeiras na história do Brasil a ter a nacionalidade brasileira para as pessoas nascidas apátridas. É muito emocionante, irmã. Você contando essa história, lembrando disso tudo, mexe com o seu coração, mexe com a sua emoção e também como é que você olha para trás e vê os seus irmãos também, né? Os irmãos que estão nessa situação, em busca também de pertencimento, de reconhecimento. Sim, porque é muito difícil, né? Muito difícil você não ter nenhum lugar para você pertencer. Porque, claro, né? A minha cultura, a minha comida, a minha fala, tudo é do Líbano. Claro que eu amo o Líbano, eu tenho muitas memórias lá, eu tenho amigos, a minha família está lá. Eu voltaria para o Líbano para visitar, como todos os amigos, mas hoje eu pertenço para o Brasil. Hoje, o meu orgulho, o país que me acolheu, que me aceitou como ser humano, é o Brasil. Fala para a gente como é ficar quase 30 anos sem uma cidadania. Eu acho que esse exercício que a gente está fazendo aqui, apesar de você já ter falado em outros canais, em outras emissoras, eu acho que é fundamental você expor isso, né? Porque é uma realidade, como você bem disse no início, que pouquíssimos, os brasileiros não vivem, né? Então, assim, a gente tem outras dificuldades, mas, assim, a gente tem a nacionalidade, né, a gente nasce aqui e é reconhecido como brasileiro e tudo. Então, conta um pouquinho para a gente como é viver quase 30 anos sem uma nacionalidade. Na verdade, a maioria das pessoas no mundo inteiro já viveram isso, sendo um pouco agora nessa pandemia. Quando você não conseguiu nem sair da sua casa,
quando você não conseguiu nem viajar, quando você não conseguiu nem ir trabalhar, para causa outras questões, não é de ter nacionalidade ou ter documento, para causa da pandemia, isso deixou muitas pessoas se sentir um pouco o que é ser uma apátrida. Quando você se sente muito sem poder, né? Você tem nada para fazer. Como assim? O que eu posso fazer? Você pode fazer nada, é uma pandemia do mundo inteiro que está acontecendo. Então, esse de você se sentir sem poder e sem conseguir fazer nada, eu recebi muitas mensagens de muitos amigos e de muitas pessoas falando, Maha, agora eu consegui entender só um pouco de que você passou na sua vida. Então, de ser um ser humano sem direitos básicos, sem nada de apoio, sem nada de ter um país que te falar que é seu, isso é muito difícil. Gente, a Maha Mammo, ela nasceu em Beirute em 29 de fevereiro de 1988, formou-se em Sistema de Informações pela Universidade das Artes, Ciência e Tecnologia do Líbano e tem mestrado em Administração de Empresas. Hoje é palestrante mundial, né? Se roda o mundo inteiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como foi misturar as culturas? Porque, por exemplo, você tem, de onde você veio, você tem alimentação, você tem alguma coisa de pertencimento à cultura libanesa, síria, você traz, né? Você está internalizado, né? Também tem uma coisa que você também internaliza pelo sentimento, pelo que seu pai te passou, sua mãe e tal. Como foi misturar essa cultura? Você se sentiu bem acolhida aqui no Brasil com a cultura nacional? O Serrano, onde você vive, é um bairro que eu conheço muito bem, né? Eu tenho familiares lá. O dia que você estiver em Belo Horizonte, eu quero te encontrar, a gente vai encontrar, vamos lá no Serrano e tal. Mas eu queria ver com você, assim, eu queria entender como é que foi misturar essas culturas, como que foi você se identificar com a cultura nacional brasileira, né? E, obviamente, que trazendo aquela vontade que você tinha de ter uma nacionalidade, como foi tudo isso na sua cabeça? Foi uma das melhores experiências que eu já vivi na minha vida. Porque eu não escolhi o Brasil, né? Sempre que eu falo, o Brasil me escolheu. Quando eu cheguei no Brasil, foi uma das melhores experiências, foi uma das melhores curiosidades que eu já vivi. Eu falo das pequenas coisas, de chegar num supermercado tão grande, que realmente é um supermercado normal, mas para nós que vivia no Líbano, que você comprava as coisas dentro de uma loja, de uma mercearia bem pequena, chegar para uma EPA, chegar para sabe, essas lojas tão grandes, era uma coisa muito diferente. Eu estou falando das coisas pequenas. O Líbano é um país tão pequeno que você consegue ir de norte para o sul em 3 horas. Aí eu de chegar do aeroporto de Confins até a casa demorou 1 hora. Então, essas distâncias tão grandes, para mim foi diferente. Vem nos pontos de ônibus que você no Google Maps, colocando no seu telefone, você consegue saber de onde para onde você está indo, qual ônibus você consegue pegar e que horário que ele passa. Para mim foi uma coisa muito fascinante, foi uma coisa muito interessante, é muito legal, porque para o brasileiro é uma coisa normal, uma coisa que eles até reclamam. Mas, para mim, chegando de um lugar onde a gente nem tem isso é uma coisa muito privilegiada, é uma coisa muito legal. Agora, chegando dentro da casa, até hoje eu não como arroz e feijão todo dia. Não consegui me adaptar nisso, mas eu adoro arroz e feijão. Meu prato privilegiado, meu prato mais preferido é carne acebolada com batata frita. Então... você está igual aos brasileiros mesmo, é o prato da maioria dos brasileiros. Então, foi uma experiência muito legal. A minha irmã cozinhava. A minha irmã cozinha comida árabe. Então, dentro da casa, a gente não sentia tanto diferente, mas a gente começou a misturar, né? O brasileiro com o árabe, com tudo. Aí chegou nessa cultura, porque o Brasil é formado de imigrantes.
Então, o Brasil é feito das pessoas estrangeiras. Então, eu comecei não só a conhecer o Brasil, mas comecei a conhecer o mundo no Brasil. Uhum. A diferença de cultura, a diferença de tudo, para mim foi uma experiência fascinante. Eu comecei a conhecer, eu comecei a me amadurecer, eu comecei a respeitar muito mais o povo brasileiro, a respeitar muito mais o mundo, de como é formado. Que para uma pessoa que nunca saiu fora do Líbano, na minha vida inteira, chegar para um país igual o Brasil, de tanta diversidade, tanta... Para mim, o Brasil é o paraíso. Eu já viajei muito fazendo palestras dentro do Brasil. E por questão pessoal, eu já viajei muito dentro do Brasil. Conheci diferentes cantos do Brasil, que ninguém fala, ninguém, né, tenta esconder. Todo mundo fora conhece só o Rio de Janeiro. Mas que não conhece Minas, conhece nada do Brasil. O interior de Minas é tão lindo e tão legal, as cachoeiras, todas as coisas, é muito mágico para mim. Ó, sua fala até é emocionante, tá? Fala um pouquinho da importância do Dácio, né? Dácio Oliveira, com relação ao livro. Eu acho que é importante citar essas pessoas. A Sônia Bride também, eu vi que ela teve uma participação importantíssima também. Fala um pouquinho. Muito grande. Né? Fala um pouquinho dessas duas pessoas para você e para a gente também, para a gente poder assim, entender o que aconteceu e tudo. Sumiu o áudio? Sumiu o vídeo tudo, mas voltou. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Okay. Então, o Dácio e a Sônia Bride, eu acho que é importante você falar dessas pessoas, né? Claro. Então, a luta da minha vida, a falar sobre a minha história, o compartilhamento, né? Que você tem que compartilhar a sua história com o mundo inteiro. Foi muito difícil. Porque o trabalho que eu faço com a Acnur, com a ONU, com as Nações Unidas, é um trabalho voluntário, que eu não ganho nenhum centavo disso. Mas eu acredito nesse trabalho, acredito num mundo melhor. Teve muitas pessoas, né, que te convidam, vamos lá fazer uma entrevista, vamos lá fazer uma sei que lá. As entrevistas, os jornais, aqui, lá, tudo é de graça. Ninguém te paga para você sair num jornal, ninguém te paga para você fazer uma entrevista. E quando eu comecei a falar minha história virou internacional. Aí o BBC teve um documentário que traduziu para 13 línguas, mas eu não tenho nada de ganho financeiro nisso. Quando alguém te convida para fazer uma palestra, mas vem aqui uma palestra, uma coisa, só é 1 hora. Ninguém entendia que isso é um trabalho, isso é que tem que ser enumerado. E nem eu entendia esse mercado. Aí quando eu consegui a minha nacionalidade, aí a Sônia Bride foi para minha casa para fazer um material para o Fantástico. Então, quando ela chegou na minha casa, eu assisto Fantástico, eu assisto muito a Sônia Bride. Para mim foi um dos momentos mais emocionantes na minha vida. Com todos os programas, com todos os lugares que eu já fui, as pessoas famosas que eu já conheci, para mim era ok. Todos são seres humanos, claro que todos são seres humanos, mas a Sônia, ela foi muito especial para mim. Quando ela veio para minha casa, a gente fez a matéria, ela desligou a câmera, olhou para minha cara e falou: sua história é maravilhosa, mas como você está vivendo? Aí eu olhei e falei, tô aqui na casa com minha irmã trabalha, então tô vivendo. Ela falou, não, você tem que viver bem, você merece isso. Agora que você tem a nacionalidade, você merece uma vida boa. É lá que ela pegou o telefone, ligou para uma amiga dela e falou, vocês vão agenciar ela. Ela me apresentou a agência, que hoje eles gerenciam as minhas palestras. A Casé fala que eles... Porque desde então, ela mudou a minha vida, né? Foi então que ela virou uma amiga pessoal minha.
eu achei, né, que igual qualquer outro jornalista, que ela vai lá, pega a matéria e vai embora. Mas ela não. Ela até hoje, eu mando para ela um WhatsApp, ela me responde. Ela virou uma pessoa muito querida para mim. Saí com Pedro Bial também, naquela época, em 2018, em dezembro. Fiz uma matéria com ele, na conversa com Bial. Na matéria, ele virou para mim e falou: a sua história dá um livro. Dá um filme, dá um livro. Aí, para mim, sempre quando eu contava a minha história para qualquer pessoa, era a resposta normal, era a resposta automática que cada um fala. A sua história dá um livro. Eu teve muitas pessoas interessadas que falaram: a gente quer escrever seu livro, a gente quer escrever seu livro. Eu falava: beleza, vamos lá. O que vocês têm para escrever? Como que você escreve? Porque para mim é o livro. É a única coisa que eu vou ter na minha vida para mim. Era um sonho pessoal desde que eu tinha 16 anos, que eu falava: um dia eu vou ter um livro. Até que, em dezembro, eu recebi um e-mail de um cara que chama Darcy Oliveira. Beleza, esse cara. O que ele quer? Escrever meu livro. Ok. Se junta aí na fila. Encontrei com ele. Adorei o jeito dele. Vi que ele tá me levando sério. Ele tá querendo realmente fazer um produto. Nem é pro dinheiro, porque foi a primeira coisa que eu falei para ele. Eu não tenho dinheiro para pagar. Se você tá esperando que eu vou te pagar para você escrever um livro, alguma coisa, eu não tenho isso. Eu, não. Eu quero, para mim é um privilégio, para mim é uma honra escrever seu livro. Ele que foi atrás de editora, ele que escreveu. Na verdade, ele é uma pessoa maravilhosa. Desde que eu conheci ele, a família dele, a Lu, a mulher dele, eu me apaixonei de jeito dele. Ele pegou a história pessoal para ele. Fui para o Belo Horizonte, fui para o Líbano, conheceu todo mundo. Entre meus viagens, entre uma palestra e outra, quando eu parava meia hora no Guarulhos, ele ia para lá me entrevistar para ter mais matérias. Foram um trabalho muito intenso e em menos de 6 meses a gente acabou o livro. E hoje, fiz o lançamento agora. Esse que é o meu livro. Chama Mahamamo, A Luta de uma Pátrida pelo Direito de Existir. O livro está disponível em todas as livrarias e online. E que melhor do que a pessoa que abriu o coração e abriu a mão também para me ajudar para escrever meu prefácio. Então, prefácio escrito também pela Sônia Brit. Então, foi um projeto muito querido e muito pessoal meu. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu já fiz, estou me segurando aqui, eu já fiz pautas emocionantes, demais na conta. Eu já fiz com o Padre Júlio Lancelotti de São Paulo, já fiz com a comunidade negra, já fiz com a Duda Salabert, saiu agora no Fantástico, que é a primeira transexual, né, vereadora de Belo Horizonte, e todos esses eu me emocionei. Hoje eu estou me segurando porque realmente assim eu fico muito feliz, sabe, mano? Porque quando a entrevista é gostosa e emocionante, ela vira um bate-papo. E eu acho que assim, a gente está conseguindo fazer isso e essa emoção passar para as pessoas logo depois que isso for transmitido. E eu queria também, além da cultura, além disso tudo que nós estamos falando, perguntar para você sobre a Acnur, né? Esse trabalho que você faz de conscientização no mundo inteiro, viajar, a gente estava falando aqui antes de começar, que você, às vezes, você está em Nova York, daqui a pouco você está em Belo Horizonte, daqui a pouco você está em São Paulo, daqui a pouco você está em Buenos Aires, e por aí você fica rodando no mundo. Ser embaixadora desse conceito Olha, deixa eu falar uma outra coisa aqui que eu me lembrei. Ser embaixadora disso me remete a uma ideia da Duda Salabert, quando ela fala que o ser humano, a qualidade de ser humano não é lhe dada, você tem que conquistá-la, né? Ela fala isso numa entrevista. Então, assim, eu trago isso sempre nas entrevistas que eu faço. E você conquistou esse espaço da humanidade, né?
Como é que é esse trabalho na Acnur e como é que você está lidando com essa nova fase, né, de ter nascido e de ter se transformado em, vamos dizer assim, entre aspas, né, conquistado a sua humanidade, né? E isso é muito importante agora, né? A gente tratar desse assunto. E logo depois que você acabar, eu vou conceituar isso direitinho para não ficar uma coisa no ar. Sim, eu não sou embaixadora do Acnur, não tenho um título oficial do Acnur. Eu sou, infelizmente, né, falando isso, mas isso é um outro assunto que a gente fala. Eu sou eu mesma, eu acredito nesse trabalho e no Acnur. Então, eu mesma, quando eles me convidam para um evento, eu vou porque eu quero. Porque, para mim, quando eu compartilho a minha história com alguém, não importa quanto que eles estudam, não importa quantas teorias que eles vão ter, mas quando eles veem o rosto humano e a história humana das coisas, muda muito. Muda até a percepção deles. Eu lembro, quando eu fui para a Argentina, para Buenos Aires, eu fui convidada com a Acnur, eu fui encontrar com os deputados de lá. Quando a lei passou na Argentina, eu recebi dos deputados no Twitter, parabéns para nós, que a gente conseguiu. Então, é uma coisa muito... mexe comigo. Quando eu encontro as pessoas, eu consigo deixar muito claro para eles o conceito da patridia. Consigo deixar para eles muito claro, com a ajuda do Acnur, claro, que um ser humano, ele não escolhe ser apátrida. E as circunstâncias da vida que te deixam você ser apátrida. Então, eu não escolhi viver no Líbano, mas eu escolhi de nunca desistir. O apoio que a Acnur dá para explicar isso tudo para o povo, o apoio, o espaço que a Acnur me dá para estar dentro dessas pessoas, que eles vão mudar as leis, que eles têm como contribuir nisso, isso é muito importante. Isso que deixa o mundo um pouco melhor. Então, esse trabalho para mim significa muito. Inclusive, amanhã eu tenho um trabalho com eles de 8 a meio-dia, que eu vou estar lá também participando, compartilhando a minha história com CARICOM, que são a organização dos Caribes, para a gente tentar também mudar as leis que existem lá nos Caribes. Então, eu faço com o maior prazer, sem ter título nenhum, sem nada, porque eu sempre falei, eu não trabalho para o Acnur, mas a Acnur trabalha para mim, porque eu era apátrida. Omar, muito obrigado pela sua entrevista. Assim, eu estou maravilhado com você. Eu acho que a gente tem que abrir o coração para entender tudo isso, porque é uma luta global e, como você bem disse, ninguém escolhe nascer assim, né? Inclusive, eu falo que essa ideia de território é uma ideia do homem, né? Não uma ideia da natureza. E a gente normaliza isso, né? Territorializa isso, né? Então, trazer essa história, eu sempre quis entrevistar alguém com essa característica, com essas prerrogativas, e eu consegui você. Eu te agradeço imensamente, me sinto muito feliz, e eu acho que se eu acabasse o programa hoje, se acontecesse alguma coisa comigo hoje, eu estaria completamente realizado por ter feito essa entrevista com você, como fiz com outras pessoas também. Muito obrigado pelo seu carinho, viu, Marra? Obrigada mesmo por me dar essa oportunidade para compartilhar a minha história. Quem quer conhecer mais, quem quer saber mais sobre a minha história, que eu estou com alguns projetos ainda que eu não posso compartilhar, infelizmente, mas logo, logo vai saber. Pode me seguir no Instagram, no Facebook. Meu Instagram é @realmahamamo, MAHAMAMO, que lá eu coloco todas as novidades. Maravilha. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Gente,
Estou, assim, maravilhado, fascinado com essa entrevista. Foi uma das melhores que eu já fiz aqui nesses 5 anos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Muito obrigado, Amarra. Amanhã a gente volta com uma pauta super especial também aqui no Cultura Geral. Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 30% para transferência. Inscreva-se. unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.